Passando agora às nossas atividades, a nossa atividade 4 desta semana, que é algoritmos com decisão, nós temos o primeiro exercício. O primeiro exercício aqui pede para vocês fazerem o teste de mesa e escolher, né, dentre as opções, a qual é a correta ou as quais. Sugiro a vocês então que implementem todas no Visualg e postem, né, as que forem corretas para nós, ok? Desta forma então você pode fazer o teste de mesa no papel e ainda assim a implementação para comprovar o seu teste. A 2 fica por conta de vocês, que também é no Visualg. A 3 eu implemento. A 4 no Visualg também por conta de vocês. A 5ª também. A 6ª por conta de vocês. A 7ª eu vou implementar. A 8 vocês implementam. A 9 e a 10ª eu implemento com vocês. O primeiro exercício que eu resolverei com vocês então é o exercício 3, reajuste de preços num supermercado. O enunciado do exercício nos diz o seguinte: um supermercado deseja reajustar os preços de seus produtos, para mais ou para menos, de acordo com os critérios demonstrados na tabela abaixo. Escreva um algoritmo que leia o preço atual e a venda mensal média do produto e calcule e escreva o seu preço reajustado. Então, nós temos aqui dois valores de leitura e um valor a ser calculado. Este cálculo será feito mediante a esta tabela. Nós temos a primeira opção de cálculo, a segunda e a terceira opção de cálculo, certo? Então, 3 testes condicionais a serem executados. Na primeira, então, venda média mensal menor que 500 e preço atual do produto menor que 30. Caso satisfeito esse teste condicional, nós teremos um aumento de 10%. O segundo teste, aqui nós já temos um operador lógico, o e. As duas condições têm que ser satisfeitas. Primeiro, se venda média mensal maior ou igual a 500 e média mensal menor que 1.200. Esta é a nossa primeira. E, né, preço atual maior ou igual a 30 e preço atual menor que 80. Eu tenho, então, um aumento de 15%. A terceira condição a ser testada. Se valor média mensal maior ou igual a 1.200 e, né, porque eu tenho duas condições a serem testadas, preço atual menor ou igual a 80. Eu vou ter uma diminuição de 20%. Como é que fica, né? Tentando já transcrever a linguagem de texto para uma certa ordem que facilita a programação, basicamente nos nossos 3 passos que nós já estamos seguindo. Primeiro, eu vou identificar os dados de entrada. Quais são os dados de entrada? É o preço atual, eu vou chamar preço atual. Que tipo? Tipo real. Por quê? Porque pode ter casas decimais. O outro dado de entrada que eu tenho, que foi solicitado, venda mensal média do produto. Eu vou chamar de venda mensal do tipo real. Dados de saída ou resultados esperados. O que se espera? Que eu calcule e escreva, né, o preço reajustado. Então, eu vou chamar esta variável que vai conter este meu cálculo, preço reajustado do tipo real. Agora vem a nossa terceira etapa, já que nós definimos quem é dado de entrada e quem é dado de saída. A nossa terceira etapa é definir, então, né, o que é necessário. Primeiro, declaração de variáveis. Quais são elas? Preço atual, venda mensal, preço reajustado. Calcular e reajustar o preço em 10%. Vejamos. Eu criei uma variável intermediária, valor do aumento, para me dizer quanto que será o aumento. Mas
Dependendo de como desenvolver o código, não é necessário. Se vocês quiserem fazer sem essa variável aqui, é possível. Eu inseri essa variável para tentar aclarar o código um pouco mais. Valor do aumento é igual a preço atual vezes 0,1, ou seja, 10%, que é a nossa primeira possibilidade. Então, o preço reajustado vai ser quem? O preço atual mais o valor do aumento, certo? Outra possibilidade, calcular e reajustar o preço atual em 15% de aumento. Eu vou calcular o valor do aumento, que é o preço atual, vezes 0,15 e adicionar ao valor atual, atribuindo a preço reajustado. A terceira opção, calcular e reajustar o preço atual em 20% de diminuição, ou seja, então a gente vai reajustar com um decréscimo de 20%. De novo, eu vou calcular 20% em cima do preço atual e vou inserir numa variável chamada valor diminuído, que por vez eu vou pegar o preço atual, subtrair deste valor. Com isso eu tenho o preço reajustado. Passando para o Visual, vamos ver como fica a implementação do algoritmo anterior. Reajuste de produto. Nós temos aqui 5 variáveis. Primeiro é o preço atual, onde será inserido pelo usuário o preço atual do produto, a venda mensal média, o preço reajustado deste produto de acordo com as vendas e as opções que nós temos lá, são 3, o valor do aumento e o valor a ser diminuído, certo? Ambos do tipo real. Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando com moedas. Pode ter casas decimais. Vamos inserir a linha aqui, para ir comentando linha a linha, em exibir número de linhas, ok? A linha 11 é o primeiro comando para o usuário, então estou solicitando que ele digite o preço atual do produto. Eu vou ler esta ação na variável preço atual, solicito na linha 14 que ele digite a venda mensal média do produto e armazeno esse valor digitado na venda mensal, que é uma variável do tipo real. Aí nós passamos aqui para as nossas estruturas condicionais, né? Os nossos algoritmos condicionais. A primeira, venda mensal menor que 500 e preço atual menor que 30, eu vou calcular 10%, que é o preço atual, vezes 0,1 e armazenar em valor aumento. Depois, eu vou pegar esse valor aumento, adicionar ao preço atual e atribuir a preço reajustado, certo? Então, preço atual mais valor do aumento será o nosso preço reajustado. Com isso, nós calculamos a primeira opção aqui, que é os 10% de aumento. E vou escrever, certo? O que nós calculamos o novo preço. Então, veja, se essa opção for verdadeira, eu não executo esta outra aqui. Ok? Agora, vamos pensar que falha esta opção aqui. Eu vou ter que executar o que está dentro do senão. E observem, pessoal, que aqui nós temos, olha só, esse conjunto de parênteses aqui, que está priorizando a ordem de execução primeiro desse, o que está dentro desses dois parênteses, primeiro esse lado, depois a execução deste lado aqui, envolvendo os dois resultados da execução, ou seja, do lado A com o lado B, nós temos o operador E no meio, que vai me dar o valor resultante como final. Então, a nossa expressão ela é testada em 3 etapas. Primeiro, valida-se venda mensal menor que 500, depois valido preço atual menor que 30, depois eu vou validar a junção das duas, ou seja, o resultado desta com esta, aplicando o operador E. Por isso, nós precisamos do parênteses. Se não pôr, vai dar erro. Indo para o senão, aqui nós já temos, né, um teste condicional um pouquinho mais extenso. Tá vendo? Observa que aqui nós já temos o primeiro parênteses fechando essa validação. Depois, ele vai fechar esta validação, indo na sequência. Ele vai fechar esta validação, porque eu tenho dois conjuntos de parênteses, um abrindo e o outro fechando, certo?
Finalizamos a validação deste lado da expressão, nós vamos para a próxima. Valido, preço atual maior que 30, faço a verificação. A próxima verificação, preço atual menor que 80. A próxima, a resultante desta verificação e a resultante desta verificação vai me dar um resultado parcial. E esse parêntese aqui de fora, que é este aqui, ele vai fazer a verificação final de ambas, certo? Então, o que vocês têm que observar aqui? Ó? Os parênteses são de suma importância para que nós possamos priorizar a ordem de execução, ok? Então, vamos analisar essa condição aqui, que, digamos assim, é a mais extensa do nosso algoritmo. Se venda mensal maior ou igual a 500, se isso aqui for verdade, vamos para a próxima, né? E, só que eu não sei o que tenho aqui, eu vou verificar essa próxima, venda mensal menor que 1.200. Se ambas forem verdade, partimos para a próxima execução. Preço maior que 30, se for verdade, um E, preço atual menor que 80. Então, observa que o E, vocês lembram que a tabela da verdade do E é o seguinte: se isso for verdade e isso for verdade, então nós temos uma opção verdadeira aqui. Se essa é verdade e essa é verdade, nós temos uma segunda opção verdadeira. Duas verdadeiras vai me dar uma conclusão do teste condicional como sendo verdadeiro. Portanto, eu executo esses cálculos. Ok? Lembrem da tabela de execução, né, ou tabela verdade do E. Não esqueçam disso. Aí o cálculo é bem semelhante ao da linha 18 aqui, concordam? Ao invés de ser 10%, é 15%. O que eu faço então? Preço aumento é o preço atual vezes 0,15. Para que eu possa calcular o reajuste, é o preço atual mais o valor aumento. E aí eu vou dar, né, o comando para que ele escreva, né, o preço reajustado na tela, certo? Lembrando que o que está aqui entre aspas dupla vai aparecer idêntico lá na tela. O que está fora de aspas dupla, separado por vírgula, é variável. Então, será impresso o valor atribuído a essa variável preço reajustado. Vamos pensar o seguinte: ele falhou aqui na primeira, falhou na segunda, ele vem para o senão e verifica o próximo teste condicional. Aqui nós já temos, né, uma expressão um pouco menorzinha, então eu vou testar essa primeira opção, testo a segunda opção e vou aplicar o operador lógico E na resultante das duas. Ok? Se for verdade as duas, então eu vou calcular 20% do preço atual. Como se calcula 20%? É preço atual vezes 0,2. Feito isso, atribui-se esse valor a valor diminuído. E agora, já que essa opção aqui é para testar uma possível redução do preço atual, seria preço atual menos o valor diminuído. Com isso, eu tenho preço reajustado. Ok? E aí eu vou escrever novamente aqui o que está entre aspas dupla, vai aparecer idêntico na tela, vírgula, o conteúdo da minha variável, que é preço reajustado. Bom, vamos pensar o seguinte: será que tem alguma opção que não encaixa nem nessa primeira verificação, nem na segunda e nem na terceira? Pode ser que sim, né? Aí então, nós inserimos no senão, ou seja, falhou na primeira, falhou na segunda verificação, falhou na terceira, ele vem para o senão, dá essa mensagem aqui para nós: olha, não houve aumento e nem diminuição do preço atual. O preço atual será o mesmo e o valor do preço atual sem acréscimo. Ok? E aí, vamos executar para vocês verem aqui. Ó. Vamos fazer um teste que, por exemplo, né, consigamos calcular um aumento de 10%. Então, a venda mensal seria menor que 500 e o preço atual menor que 30. Vamos lá. Ó, preço atual do produto. Vamos colocar 10. A venda média mensal do produto. Vamos pensar que ele vende 400 unidades por mês. Então,
O ajuste, 10% de 10 é 1 atribuído à soma da 11, certo? Com isso, então, o nosso novo preço é 11. Finalizamos, então, o nosso exercício de número 3.